bom, que bacana. E assim, o nosso tempo está acabando, mas eu quero ainda falar de um assunto e eu preciso da sua sabedoria aqui. Hoje, no varejo de franquia, ou no varejo convencional, ou na indústria, quem é referência para você em treinamento? Você fala assim, cara, fui na Cacau Show, ou fui ali na Samsung. Quem é referência? Você fala, esses caras são bons. Que você chega a ponto de entrar na loja do cara e fala assim, não, é impossível que esse cara... Eu vou te dar a minha opinião. Eu gosto muito da Nespresso. Então, quando eu vou na Nespresso, eu vejo a loja linda, eu vejo as pessoas muito felizes, eu sei que não é uma franquia ali, eu sei que não são... Então, a Nestlé tem condições de pagar um salário mais elevado, então eu vejo as pessoas atendendo, elas usando o CRM, elas me dando atendimento, me dando pré-atendimento. Da mesma forma, quando eu vou na loja própria da Apple, não é nas revendas da Apple, é na loja própria da Apple, que só tem 2 no Brasil, uma no Shopping Morumbi, outra no Rio de Janeiro. Eu chego lá e eu vejo um nível de profissional mais qualificado, um nível de profissional muito melhor, comparado ao conhecimento técnico e o jeito de approach. Eu vejo que não é aquele cara vendedor antigamente da Post-it que você passava, o cara queria te pegar. Ele mexe aí à vontade. Ele te ensina a mexer, né? Na verdade, ele não tá te vendendo nada, ele tá te ensinando você a brincar. Você compra por... E tá sempre lotado. Eu vejo esses 2 exemplos, mas os 2 têm uma característica em comum. É a própria indústria com recursos que consegue contratar alguém com um nível melhor. Mas e o cara que tá no interior? E o cara que tá no outro lugar? E o cara que não pode pagar um salário igual paga um vendedor de uma loja da Apple própria? Me dá um exemplo pra gente finalizar o podcast de hoje. Eu quero um exemplo na tua visão de todas as empresas, pode ser até cliente seu, que você fala assim, cara, o treinamento desse cara é diferenciado e a gente deveria, para as pessoas ir lá visitar o cara, meu. Hoje, por exemplo, eu tenho cliente e não cliente que eu vejo trabalhando isso. Tá? Eu vejo muita gente esforçada, porque na franquia tem uma questão de treinar que é muito sério, muito, muito sério. Na loja própria, você determina, você pede e fala, tem que ser assim. E acabou. Na franquia, a loja não é sua, né? Na franquia, você tem que persuadir o cara a fazer aquilo. Só que aí você tem uma questão, que eu acho que é importante falar isso. Muitas vezes a franqueadora, ela não entende que o franqueado que é o cliente dela. Ela só pensa no cliente final, no consumidor final. Mas o consumidor final é cliente do franqueado dela. Se ela não prepara o franqueado para atender bem, não adianta ela trazer o cliente para dentro da loja. Ela faz uma ação de marketing maravilhosa para falar para o cliente, mas ela não preparou o dono da loja para fazer aquilo e motivar a equipe dele. Então, a franqueadora, ela sabe disso. Ela sabe disso, que o cliente da franqueadora não é o consumidor final, é o franqueado. Esse cara é que vai atender o consumidor final. Então, esse cara que tem que ser preparado, motivado, para que ele pegue a equipe dele e motive a equipe dele. Então, eu posso te falar de pessoas que investem e se preocupam com isso. Por exemplo, uma Balduco, sabe? Um Boticário, sabe? Essas grandes marcas, o tempo todo, elas estão preocupadas com o atendimento. Elas estão, não dá para citar uma ou outra. Eu não tenho nenhuma assim que eu vou te falar de pronto atendimento. Mas a resposta é, cara, equipa bem o líder. Equipa bem o líder, porque é ele que está ali na frente. Você vê muitas vezes o seguinte, a loja, o produto dela é chocolate, tudo bem? E o dono da loja quer vender croissant, ele quer vender pão de queijo, mas o negócio é chocolate. O outro, por exemplo, é fatia, eu quero comer panetone. Qual é o produto proprietário que ele tem? Mas ele quer ganhar dinheiro com o cafezinho e não com o produto proprietário. Então, entender do que é o negócio e preparar o franqueado, porque o franqueado, ele vai na onda da onde está entrando o dinheiro. Ele não vai pensar estrategicamente, ele vai falar, se o cafezinho está dando dinheiro, é cafezinho que eu vou vender.